Tá certo, pessoal? Então vamos lá, galera, vamos começar. A gente sabe que no mundo judaico, no mundo da Torá, a gente tem um anseio por tzadikim, pelos sábios que ensinam pra gente o judaísmo. A gente vê que no mundo afora, né, no mundo não muito religioso, não judaico, a gente vê que os super-heróis são aquelas pessoas que têm superpoderes, é o Homem-Aranha, é o Super-Homem, são os filmes que a gente assiste diariamente, são aqueles heróis que pra gente conseguiriam fazer com que todas as dificuldades da nossa vida não fossem verdade. Certo? Então a gente está muito acostumado a ver isso nos filmes e tudo mais. Inclusive, existe um tema bastante interessante que é a vontade, né? A vontade humana, a expectativa humana e a frustração. Que ela cabe perfeitamente ao assunto filme hoje em dia, ao assunto seriado, novela, que a gente tem mais prazer em assistir o que é falso do que viver a nossa própria vida, que é verdadeira. E o porquê que isso acontece dessa forma? A Torá diz pra gente que a verdade ela é algo duro, pesado e muitas vezes difícil de se carregar. Porém, é válido. Vale a pena a gente ter a verdade, porque a gente sabe que ela é a correta, ela é a nossa hora reameno, ela é a luz das nossas vidas, dos nossos dias a dias. Então, quando a gente vê que o mundo ele tem um anseio, uma ambição, um desespero por algo sobrenatural, mas não divino, por um X-Men ou por um filme de amor que a gente vê, onde as coisas ali são falsas, não estão acontecendo de verdade, a gente começa a querer apagar um pouco os dias da nossa vida. A gente começa a pegar um pouco da nossa vida, olhar para o espelho e dizer como eu queria que isso não fosse verdade, como eu queria que minha vida não fosse desse jeito. E a gente se engana. A gente pega hoje em dia videogame, desde 10 anos atrás começaram com um jogo chamado The Sims, que as pessoas começam a ter uma vida digital, hoje com outros videogames, outros jogos, da qual a pessoa mergulha dentro de uma vida falsa. Tudo isso está conectado ao medo de carregar uma verdade. Tudo isso está conectado ao medo de se conectar com um propósito. Essa é a grande verdade. A gente tem medo de se carregar com um propósito, medo de se conectar com algo que é difícil para a gente, que está conectado a desafios, está conectado às dificuldades. Então a gente prefere ignorar. A gente prefere ter uma vida muitas vezes infantil, mesmo quando a gente é adulto. Eu só quero me divertir, eu só quero ganhar dinheiro, eu só quero comer comida gostosa. Eu não quero parar para pensar, eu não quero parar para olhar qual o propósito da minha estadia nesse mundo. E esse é um assunto que eu gostaria de trazer hoje, esse tema, que o tema de hoje é uma vida com milagres revelados. Como a gente pode atingir um dia a dia mais doce? Um dia a dia na qual a gente possa de verdade estar feliz, que a gente possa estar tranquilo diariamente, que a gente possa de verdade aí poder fazer assim muitas mitzvot. Então a gente vai aprender hoje aí e vamos começar a estudar junto, tá bom? Bom, uma boa tarde, boa noite aí, pessoal, para todo mundo aí que está entrando e todo mundo aí que está curtindo e compartilhando. Aproveita você aí que já entrou, aproveita para clicar aí no botão compartilhar no seu computador, no seu celular. Aproveita para ser sócio dessa mitzvah, para a gente poder estudar a Torá junto aqui direto de Jerusalém, direto de Israel, para a gente poder ensinar a Torá para o máximo de judeus possíveis, para as pessoas que querem aprender aí um pouco de verdade nesse mundo, um pouco de harmonia, tranquilidade dentro desse mundo aí, que se for sem um propósito, a gente é engolido por todos os nossos medos, estresses e tudo de ruim. Tá certo, galera? Clica o dedo no compartilhar, vem comigo. Agora aproveita para deixar o seu celular no silencioso. Se você está fazendo alguma coisa, senta agora, harmoniza, olha para a nossa câmera e vamos estudar Torá juntos aqui direto de Jerusalém. Esse tema, todo o tema de uma vida mais tranquila está conectado a tzadikim. O super-herói de um judeu tem que ser um tzadik. Por quê? Porque ele não nasce sobrenatural e com poderes que ninguém tem. Ele não nasce de uma forma, vamos dizer assim, com poderes que são covardes frente ao resto da humanidade. O tzadik é aquela pessoa que ele nasce, cresce, é um ser humano comum. É aquele que cai 7 vezes, como o Salmos fala, Terrilim, e levanta. É aquela pessoa que consegue passar por cima de todos os problemas dela, não porque ele é invencível,
mas porque ele se apoia em quem é invencível. Por isso que quando a gente olha para um tzadik, a gente consegue colocar na nossa vida também propósitos, anseios. A gente tem uma ambição muito maior do que eu quero ser na minha vida, aonde eu quero chegar, com quem eu quero me parecer. E esses são os sábios da Torá. Está escrito no Pirkei Avot, Ética dos Pais, uma frase bem interessante que a gente vai estudar um pouquinho ela agora. E você vai começar a entender o porquê que o tzadik, a visão dele, é tão maior que a nossa. Consegue envolver e incluir mundos e mundos, enquanto a gente consegue só olhar para o que está um palmo à nossa frente. A frase que tem no Pirkei Avot que explica isso é Eizeu hacham aroe et hanolad. Quem é o sábio? O Pirkei Avot fala. É aquele que consegue ver o que já vai nascer lá na frente, o que vai acontecer. Por um lado você pode me dizer, isso não está parecendo um sábio? Isso está parecendo um profeta, porque o profeta, o vidente, é o que sabe o que vai acontecer lá na frente. Só que a Guemará diz pra gente que Hacham Gadol Minavi, o sábio ele é maior do que o profeta. Porque o profeta ele tem algumas situações na qual ele consegue profetizar, na qual ele consegue ver as coisas lá na frente. Agora, existe uma diferença para quem? Existe uma diferença para o sábio. O sábio, mesmo que Deus não mande uma profecia para ele, mesmo que Deus não mande um sonho para ele revelador, ele, com a sabedoria que Deus deu para ele, com a conexão que ele tem com Hashem, 24 horas por dia, ele consegue fazer conclusões que modificam o mundo, que conseguem salvar o povo judeu de uma peste, de um decreto amargo, somente, não somente, né, mas somente perto da profecia, inicialmente, que a gente acha que é maior, somente pela sabedoria que ele tem dentro dele, sem precisar de mais nada externo. Ele com a sabedoria e Hashem. Certo? E a gente vê que é assim que funciona. A gente vê o Arizal, em 1500, século XV, grande tzadik, faleceu em Tzfat, o pai da Kabbalah, entre aspas, moderna, já que a Torá tem 3.300 anos atrás, foi dada. Você pega o próprio Rabi Shimon bar Yochai, que escreveu a Kabbalah há quase 2.000 anos atrás, a gente vai falar daqui a pouco já dele. A gente vê o nível que os tzadikim chegaram. A Kabbalah faz com que a pessoa consiga dominar o tempo e o espaço ao longo do tempo. Óbvio que a gente tem que seguir os passos, né? Passo a passo. A gente tem que ir devagarzinho, a gente tem que estudar muita Torá, muita Alahá, muita lei judaica, muito Midrash, muitas explicações, fazer muitas mitzvot, muita bondade, tirar da gente toda a raiva, todo orgulho, até que um ponto a gente consegue chegar onde? No nível de poder entender mais Kabbalah, poder estudar melhor, entender um pouco mais os segredos desse mundo. Tá certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre tentando buscar. Buscar entender os segredos de Hashem, mas de uma forma passo a passo, de uma forma tranquila. Tá certo? Bom, galera, aproveitar e dar para um oi para todo mundo que está entrando. Shalom, shalom. Para todo mundo que está entrando, tem poucos comentários aparecendo para mim, porque eu não consigo botar a tela toda, mas um alô, alô aí para todo mundo, um shalom, uvrahá para todo mundo que está assistindo. Tá certo? Perguntaram uma vez pro Arizal, que com isso a gente vai entender por que o sábio é maior até que o profeta. Perguntaram uma vez pro Arizal qual que é o seu segredo. E a resposta que ele deu foi a seguinte: o meu segredo é que, independente de qual mitzvah eu estou fazendo naquele momento, eu procuro fazer com o máximo de alegria possível, com o máximo de emuná, com o máximo de harmonia. Eu me tranquilizo por dentro e por fora. Eu projeto a minha vida de uma forma que o máximo de paz vai estar em volta de mim. E quando eu faço alguma mitzvah, eu faço com uma alegria máxima. Ou seja, eu até me esforço para ter mais alegria. Por mais que inicialmente possa parecer falso, eu faço o meu máximo para aquela felicidade se tornar real. Tá certo? Um caso assim é, por exemplo, você vai dar de tzedakah. Você está na tua casa, tem uma caixinha de tzedakah, você vai pegar uma moeda, vai colocar de tzedakah. Inicialmente você fala, legal, vou botar uma tzedakah, vou botar 10 centavos. Legal. Não é o valor agora que eu estou falando, mas o ato. Legal. Mas você pode fazer mais do que isso. Obrigado, Hashem, que agora eu estou prestes a fazer tzedakah.
Obrigado, Hashem, que você deu uma mitzvah que pode salvar da morte, do decreto de morte que é tzedakah. Obrigado, Hashem, que eu tenho dinheiro para dar tzedakah. Hashem, eu faço essa mitzvah em nome de todo o povo judeu. Hashem, eu quero aproveitar para fazer essa mitzvah também para que tal e tal pessoa espiritualizem mais, para que tal e tal pessoa tenha a cura completa. Hashem, eu me esforço aqui para praticamente dançando e cantando dar essa tzedakah. Você sabe o quanto vale mais essa tzedakah? Você tem ideia? Bom, tem um tzadik que responde o quanto vale mais. Chamado Maran Ahida, Rav Azulai, um rabino muito grande, estudado aí principalmente pelos marroquinos. Ele falava, sabe quanto vale uma mitzvah com alegria? 100 vezes mais. Se você pegar agora uma calculadora e pudesse contar espiritualmente o valor das mitzvot, a elevação que você está causando em você mesmo no mundo, é 100 vezes maior. Ou seja, você vai lá, dá uma vez 10 centavos, R$1, R$2, bota na tzedakah as pessoas pobres. E você faz isso com toda a alegria do mundo. Valeu 100 vezes. Tem aquela outra pessoa que é meio emburrada, meio de mal com a vida, tanto faz o que ele está fazendo, sem muita alegria. Ele pega e bota. Ele tem que botar 100 vezes para chegar no nível dessa pessoa que faz com alegria. A gente tem que tomar cuidado para tirar as conclusões certas daqui. A conclusão certa não é que a gente faz uma mitzvah de vez em quando, mas com muita alegria. É que a gente sabe que a gente tem a obrigação de dar tzedakah. A gente sabe que a gente tem a obrigação de botar tefilim. A mulher sabe que ela tem a obrigação de dar com recato para o seu marido. E se ela não é casado, ainda por respeito aos pais, respeito a Hashem e a Torá. Ele não faz isso só porque ele faz uma vez a mitzvah com recato, é o bastante, e depois vamos aí para o carnaval. A ideia é mostrar que todas as mitzvot, eu sou obrigado, eu tenho um compromisso com a Hashem de fazer as mitzvot, mas além disso, eu quero me elevar mais com aquela mitzvah. Eu quero ficar mais perto de Hashem. Não é o bastante para mim simplesmente cumprir uma mitzvah só porque está escrito. Eu quero todas as vantagens daquela mitzvah. E isso é fazer uma mitzvah com toda alegria. Voltando agora ao ponto que a gente quer conectar do Pirkei Avot, que um tzadik está escrito, quem é o sábio? Aquele que vê o que vai acontecer lá na frente. A resposta é a seguinte. Eu vou falar para vocês uma curta história que vocês vão entender. Existiu um passarinho, uma parábola, um passarinho que ele estava no meio da floresta e ele viu um pedacinho de pão. A vontade desse passarinho é comer o pão. Mas quando ele chegou perto do pão, ele viu que tinha uma corda com uma gradezinha, que a gente sabe que é uma isca para pegar ele. E o passarinho não entende. Mas olha aquele pão, vê que tem alguma coisa que está para cair em cima do passarinho. E o passarinho na parábola fica pensando, será que eu pego esse pão? Estranho. Tem essa gradezinha, tem essa corda, será que tem alguma coisa aqui que é ruim? Então o que esse passarinho faz? Ele não aguenta, ele quer pãozinho, ele está com vontade de comer, ele fecha os olhos, pula em cima da área onde está o pão e come. E nesse momento cai uma grade em cima dele e ele fica preso. Pessoal, o que significa isso, galera? Isso é para a gente entender, certo? Que o instinto animal, no próprio animal, no ser humano, ele tem esse poder. Esse poder de fazer com que a pessoa simplesmente esqueça do propósito da vida dela, do que é importante e do que não é. E dessa forma, faça besteira. Feche os olhos para o pensamento, ele cerra o pensamento dele e simplesmente faz o que deu vontade. E nesse momento, ele se torna menor do que um animal. Porque até o animal, quando ele passa por uma fogueira e vê um fogo, ele se afasta, porque o fogo pode se queimar. E para a gente, espiritualmente falando, a vida te traz várias fogueiras que a gente tem que se afastar. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente sente aquele calor que vem da fogueira e fala, é gostoso de longe, eu vou entrar para ver. E aí a pessoa destrói vida, destrói saúde, destrói casamento. Cada um aí, sabendo qual o seu teste, eu também, Eliel, com o meu teste, cada um sabe em cima do seu teste da sua vida, como ele pode acabar se autodestruindo quando ele se entrega para os desejos da vida dele. Tá certo? Bom, pessoal, a grandeza desse tzadik, ele está no fato que com a conclusão, com a sabedoria,
ele consegue saber realmente o que vai acontecer. Tá certo? Tá ok? Bom, pessoal, aproveitar para dar uma boa noite aí. Diomar Andrade, as pessoas que eu estou vendo aqui, Cássia Alana, Maria Souza, Pati Mor, dizendo que está travando. Espero que passe isso logo. Que normalmente quando, não sei se está travando para todo mundo, mas normalmente quando está travando para todo mundo começa a mandar uma enxurrada de mensagem, dizendo que está ruim, tá certo? E vamos lá, tá bom? Bom, Paty, depois avisa para a gente se está conseguindo assistir ou se ainda está travando. Bom, galera, então a gente vê que o tzadik, ele realmente consegue estar nesse nível. Qual é o segredo do tzadikim? De uma forma geral, como é que uma pessoa se torna tzadik? A gente vê que existem sábios da Torá, existem pessoas que são os verdadeiros super-heróis dos judeus. Mas como é que eles fizeram para chegar lá? Uma vez perguntaram ao Baba Sali, Rabi Israel Abuhatzira, um grande cabalista, um grande sábio, um grande ensinador estudioso de toda a Torá. Perguntaram para ele, como é que você chegou aí? Ele fala, o meu segredo está nos olhos e na boca. O primeiro pecado do mundo, quero dizer para vocês, uma curiosidade para muita gente, o primeiro pecado do mundo foi feito pelos olhos. Está escrito que quando Eva, olhou para o fruto proibido, ela olhou, está escrito, A'ain ro'a, alev homed. O olho vê, o coração sente, e ela foi lá e comeu o fruto proibido, né? Que a cobra insistiu para ela. E ela mostrou para Adão. Adão olhou, gostou e também comeu. O olho é o motivo de todos as averot, os pecados desse mundo. Estão ligados ao olhar. Se a gente olha só porque é nosso, tem coração, olhos para baixo e coração para cima, como Narmanides Ramban fala, então a gente tem uma vida feliz. Quando a gente começa a olhar para os lados e quando a gente começa a errar, tenho certeza disso. Um homem solteiro, ele começa a olhar para as mulheres do lado, ele está se destruindo. Ele está querendo 1 bilhão de fantasias que nunca vão ser reais. O homem casado olha para os lados. Além de todas as proibições de traição e falta de reconhecimento pela esposa que a Hashem deu para ele também está querendo um monte de fantasias. Com as fantasias que não são reais. Que não fazem parte da vida dele. A mesma coisa a mulher com o homem também. Cada geração que passa, cada ano que passa, a gente vê cada vez mais a mulher sendo instigada pela sociedade a se autodestruir também no seu recato. Né? Inicialmente a mulher não é assim, mas a mulher se autodestrói a partir do momento que ela começa a ir na onda da moda, do que os homens pedem. Né? Só você pegar uma festa, você vai numa festa aí à noite no Brasil, os homens pagam quanto for, pagam a bebida quanto for. As mulheres, o que tem que propagar para as mulheres irem? Tem que ser entrada de graça até meia-noite, pode beber à vontade, pode isso, pode aquilo, prêmio para isso, prêmio para aquilo. Porque se fosse tão natural para a mulher ir para uma boate, saber que ela só vai fazer muitas vezes, tá? Não estou dizendo sempre, vai fazer besteira. Então, inicialmente, ela não iria, ela não teria essa mesma vontade igual o homem. O homem tem um instinto animal extremamente aguçado, que ele veio trabalhar nesse mundo. Então, o segredo do tzadikim, o Baba Sali fala para a gente, ele está o quê? Nos olhos e está na boca. Como a gente entende isso, então? Quando você guarda os seus olhos e só olha o que é necessário, você já está anos-luz à frente do resto da humanidade. E a número 2 é quando você guarda a boca. Alguém pede para falar mal, você não fala. Alguém pede para contar alguma coisa que pode sair lachonará, você não conta. Ou seja, todo instante que existe a possibilidade de falar alguma coisa errada, você faz o seu máximo e não o faz. Que existe a possibilidade. Certo? Você simplesmente não faz. Se uma pessoa quer se tornar tzadik nesse mundo, ele tem que começar a escutar os tzadikim. Quando alguém vem, às vezes para mim, e fala numa aula de Torá que eu estou dando, e vem e fala a seguinte frase: Rav, eu gosto da Torá. Torá Deus deu, mas os sábios da Torá são seres humanos, eles erram. Essa é uma pergunta legítima, porque toda pergunta é legítima. O judaísmo não é baseado em fé cega, tem que se perguntar tudo, tem que se falar tudo o que quiser. Mas sabe qual é a resposta? A resposta para quem pergunta, mas os sábios não são os seres humanos? A resposta é: e Deus não sabia disso quando ele deu a Torá para o povo judeu? E Deus não sabia disso quando ele mesmo disse que
que o céu ia ser para Hashem, está escrito nos Salmos, e a terra ele deu para os homens. A ideia é de acordo com as leis da Torá. Não só isso, como uma das 613 mitzvot, mandamentos, é confiar e ter emuná, fé nos sábios. O sábio ele não é Deus, mas ele vem ensinar para você como ser melhor no seu trabalho divino. Ou seja, escutar os sábios é a única forma que a gente tem hoje em dia de se aproximar de Hashem. A gente tem que ter humildade. Até 2000 anos atrás, 1900 e poucos anos atrás, a Torá era somente oral. Imagina você aí que está do outro lado da câmera. Às vezes a gente vai estudar para uma prova, faz um resumo de 30 páginas e a gente não consegue decorar. Os sábios decoravam todos os 24 livros escritos, que mesmo podendo estar escritos, eles tinham decorado na cabeça. Eles tinham toda a Torá oral, toda a discussão que eles faziam em cima da Torá oral, toda a lei judaica, toda a Kabbalah, todo o Midrash. Estamos falando de centenas de livros decorados na mente de um ser humano. Essas pessoas, quando escrevem alahá, um decreto rabínico, uma lei, ele não faz isso porque ele se acha o melhor. Ele faz isso porque ele é humilde e escutou Hashem. Hashem pediu para ele para fazer cercas em volta da Torá. Hashem ordenou aos sábios a fazerem cercas em volta da Torá. Então, quando a gente escuta esse argumento, Deus é Deus, mas o ser humano é falho, ele em parte é verdade, porque o ser humano é falho, mas utilizado nesse argumento de que então não devo escutar os sábios, ele é uma grande mentira, porque os sábios, eles são a representação da Torá nesse mundo. Se Deus não confiasse no ser humano, se Deus achasse que o povo judeu, quando foi receber a Torá, não merecia, ele não teria entregue a Torá. Isso é muito importante para a gente saber. Pessoal, aproveitar e fazer a brahá da água, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyah b'dvaro. Certo, pessoal? Então, essa é uma coisa bastante importante. O livro chamado Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, escrito por Rav Moshe Haim Luzzatto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele explica para a gente que esse mundo é igual um labirinto. E para cada labirinto a gente vê 2, 3, 4 demais portas. E a gente não sabe qual seguir. A gente não tem uma experiência de vida clara para saber qual caminho a gente tem que seguir. Então a gente olha para cima e vê que em cima do muro, em cima do labirinto, em pé em cima do muro, metaforicamente falando, quem está lá? O sábio da Torá. E ele vem e te diz, faz assim, não faz assim, melhor proibir essa questão, melhor não. Trabalha com isso, melhor você não trabalhar com isso. É melhor isso é mitzvah, isso não é mitzvah. Coloca kavod. Então daqui a gente aprende que a gente está escutando um outro ser humano que também passou pelo mesmo caminho que você está passando. E chegou lá. É o exemplo que eu quero dar. Está escrito que uma segulá, uma boa impulsionada, que a gente dá na questão de sustento, questão monetária, quando a gente está passando por uma dificuldade, o Arizal fala para a gente, um dos pais da Kabbalah, ele fala fazer o Birkat Hamazon, que é a reza depois que você come pão, com bastante kavaná, com bastante conexão com Hashem, com bastante alegria e com bastante amor. Também ele fala para não desprezar o pão. Você que está do outro lado da câmera, está acostumado no Shabat, ou dia a dia, vai comer café da manhã sempre com pão, tomar cuidado para não ficar pisando em migalha ou em pedaço de pão. A parte mais profunda da Torá fala que quando a gente fica pisando, desprezando o pão, a gente traz para a gente pobreza. Óbvio que ninguém tem que ficar paranoico. Ninguém agora tem que pensar, pisei no pão, acabou, vou parar de trabalhar, vou me aposentar, já era, vou deitar e dormir. Não isso. A gente tem que ter coerência. Foi sem querer. Acabou acontecendo, aconteceu. A gente faz o nosso esforço. O nosso esforço é de forma nenhuma desprezar o pão. O pão, ele é um alimento que satisfaz. É um alimento que tem brahá, que ele tem bênção. O trigo é um alimento que Hashem diretamente fala para o trigo, faz crescer. Esse é um dos motivos que o pão, a gente faz uma brahá especial, tem o Birkat Hamazon. Toda refeição festiva é baseada numa comida de pão. Pelo motivo que o pão,
ele é um fruto da qual Hashem diretamente falou, faz crescer. Ele não falou para um anjo, para alguma entidade espiritual cuidar daquele fruto. Hashem mesmo falou, cresce. Então a gente vê que para cada situação da nossa vida a gente tem uma solução. Para você aí que escutou já as 4 primeiras aulas de fé e confiança em Hashem, certamente você viu já a nossa aula que a gente falou sobre Tbodedut, sobre Tefilá, sobre rezar para Hashem. Pegar uma reza própria, além da reza do Sidur, você tem uns 5, 6, alguns minutos por dia, da qual a primeira parte você agradece, a segunda parte você conta o teu dia, e o que der errado, o que você fez de errado, você pede desculpas e se arrepende. E o que você fez certo, você agradece e comemora com Hashem. E a terceira parte da reza, pedir o que você quiser, igual uma criança pede para o pai e para a mãe. Se você aí do outro lado já está começando a fazer isso diariamente, você certamente já está começando a ver uma diferença, que é a diferença de você ver Hashem em tudo, e não de você só perguntar por quê, cadê, como pode ser, por que aconteceu comigo. Em vez desse sentimento, desse pensamento, toda hora negativo e contrário ao propósito do mundo, a gente começa a ter um pensamento positivo, bom, doce, a gente começa a ver Hashem em tudo. Você sabe que no Holocausto existem histórias, pessoal, verídicas, Maaseh Shaya, histórias, pessoal, de pessoas contando que na hora que estava vindo tanques alemães, quando os soviéticos e os americanos estavam entrando para terminar a guerra, nessa mesma hora existiam pessoas que estavam olhando para os tanques alemães chegando em campos de concentração, judeus que certamente morreriam por lógica, e começaram a falar, gritar, En od milevador. Eu posso daqui a pouco até escrever essa frase. O que significa En? Eu vou escrever aqui para vocês. O que significa En od milevador? Essa frase que eu acabei de escrever aqui significa não existe nada a não ser Hashem. Não existe nada a não ser Ele. Ele, Hashem. Ou seja, a partir do momento que a pessoa começa a se conectar, a partir do momento que a pessoa começa a entender que não existe nada a não ser Hashem, até aquele tanque, ele entende que também ele é Hashem. Aquele tanque, na verdade, só é um teste de Hashem. Hashem faz aquele tanque existir, aquele tanque andar. Então, muitas histórias houveram de pessoas que o tanque simplesmente parou, deu a meia volta e foi embora por causa de uma frase. Uma frase que, na verdade, carrega todo um conceito da Torá. O conceito de que nada nesse mundo existe sem ser Ele. Bom, pessoal, eu consigo só assistir 5 comentários de vez. Dá um olá aí para a Sônia, para a Cássia Lana, mãe do Caio do Alê, estão na Yeshiva. O Felipe Parnes aqui, um aluno da Sharedá, faz uma pergunta. É melhor fazer a sua reza própria ou a do Sidur? Bom, muito boa pergunta. Por quê? Porque a partir do momento que eu conto isso, a gente começa a achar, então vamos fazer uma reza própria. E acabou. O principal, por ser obrigatório, é a reza do Sidur. Dentro da reza do Sidur, existem vários caminhos espirituais para a tua reza sair desde o livro e chegar até os céus e ser aceito. Ah, Eliel, se é assim, então para que ter uma reza própria? A resposta é que a partir do momento que você tem uma reza com as tuas palavras, na tua língua, nem todo mundo entende hebraico, quando entende, não entende tudo. Você pode de verdade desabafar, abrir o teu coração como você quer. Você pode fazer também no horário quando você está sozinho, então você tem mais intimidade de falar, gritar para Hashem, desabafar, como uma criança chora e fala com os pais. Essa vantagem a gente tem mais na reza pessoal. Mas é muito importante essa pergunta do Felipe Parnes, porque a mais especial, por ser obrigatória, e por estar conectado em paralelo com os sacrifícios que eram feitos no Beit HaMikdash. Hoje em dia, como é que você faz um sacrifício para o Beit HaMikdash, entre aspas? A gente reza, faz a reza do Sidur, que equivale como um sacrifício do Beit HaMikdash. Essa é a forma que a gente tem hoje em dia para enaltecer Hashem, para contar as coisas para Hashem, pedir desculpa do que a gente faz de errado, para a gente poder realmente comemorar com Hashem as coisas boas, agradecer os milagres com as histórias do povo judeu. Então, essas são as formas que a gente utiliza dentro do Sidur. Fora do Sidur, a gente reza de coração, desabafa e tem todas essas vantagens que a gente aqui está trazendo. Certo? Obrigado aí, Pati, por estar dizendo que está tudo certo com a transmissão. Cola cavalo.
Bom, pessoal, vocês sabem que hoje em Israel já é dia 30 do Omer, e no Brasil aí, quem está assistindo do Brasil, 29, e daqui a 3 dias de Israel, 4 dias do Brasil, vai ser Lag BaOmer. Vai ser o dia 33 do Omer, e eu gostaria de falar um pouco sobre o maior rabino de Kabbalah, chamado Rabbi Shimon Bar Yochai, o rabino que escreveu a Kabbalah há quase 2000 anos atrás, abaixo do Império Romano, abaixo de muito ódio, de muita perseguição gratuita, certo? Então eu gostaria aqui de falar um pouco para vocês. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele é um dos 5 alunos do Rabbi Akiva. É impossível falar do Rabbi Shimon Bar Yochai sem a gente falar do Rabbi Akiva. O Rabbi Akiva foi um rabino que ele até os 40 anos de idade não sabia ler e escrever, não sabia fazer mitzvah, boas ações da Torá, não sabia nada. Não só isso, como ele era um judeu que odiava religiosos. Você já viu alguma coisa parecida no mundo? Existe também, infelizmente. Ele era um judeu que odiava religiosos, a tal ponto que a Guemará, a discussão em cima do tratado oral, conta pra gente que quando ele via um tzadik, quando ele via um sábio, ele tentava morder ele. Dá para acreditar nisso? Ele tentava morder ele, por entender que aquela pessoa era um imbecil. O que ele está fazendo aqui? Esse cara de kippah, está achando que é quem? E a Torá conta que Rahel, a futura esposa dele, viu nele uma pessoa muito especial, falou que quero investir nele. Porque o recipiente, muitas vezes, é mais importante do que a quantidade de produto que tem dentro do recipiente. Às vezes você quer ter um recipiente, você quer ter alguma brahá, uma bênção na sua vida, e você só olha para o que está dentro do copo, que está dentro do pote, o pouquinho que tem. Tem pessoas que pensam mais alto, ele olha para o recipiente, ele fala com um recipiente grande, valioso, eu posso colocar muito mais Torá e Mitzvot, muito mais coisas boas. E esse é todo o motivo da gente estudar Torá. Quanto mais Torá, maior o nosso recipiente. E a esposa de Rabbi Akiva percebeu isso. Rabbi Akiva, ele não acreditava muito nele mesmo no começo. Ele achava que ele não tinha como fazer teshuvá, se arrepender. Até que ele viu uma famosa conceito que hoje entra em expressão brasileira e todas as línguas. Ele viu uma água, uma cachoeira e uma pedra embaixo. E parte dessa cachoeira estava caindo de canto, uns pingos que caíam numa pedra. E ele falava, olha, essa pedra é algo extremamente maleável, extremamente delicado. Porém, ao longo do tempo, até a água ao longo do tempo, ela consegue perfurar, ela consegue invadir o espaço físico da pedra e causando um buraco. Então, certamente, o meu cérebro, a minha mente, que também é vazia, em algum momento a Torá, que ela é comparada à água, ela pode conseguir entrar em mim mesmo. A partir do momento que ele teve confiança em si mesmo, por saber que ele tem que ter confiança em Hashem, porque a confiança em si só vem pelo fato de a gente ter confiança em Hashem. Ele começou a estudar Torá, começou a fazer mitzvot, começou a acreditar em Hashem e nele mesmo. A tal ponto que todo mundo sabe, ele teve 24 mil alunos, foi um grande rabino, ficou 24 anos formando alunos de Torá, mas infelizmente os alunos começaram a agir com marloket, que em português é discussão. Uma discussão que não é pela vontade divina. Uma discussão que é quem sabe mais. Uma discussão que é baseada em ódio gratuito. E a gente sabe que o ódio gratuito destruiu o segundo templo. E só o amor gratuito, que é o seu contrário, ele vai trazer o segundo templo. Obviamente o amor gratuito em si sozinho, sem Torá, ele vale muito pouco. Quase nada. O amor gratuito ele tem que estar conectado a um propósito nesse mundo, a Torá e Mitzvot. Senão o amor gratuito vai ser por coisas que até são erradas. Eu tenho amor gratuito pela ISIS, eu tenho amor gratuito pelo Hamas, pelo Hezbollah. Que amor gratuito é esse? Uma pessoa que é boa com uma pessoa que é cruel, ele está sendo cruel com quem é bom. Então o amor gratuito ele não é assim jogado, ele tem que estar 100% conectado, condicionado, conduzido, unido, paralelo com a Torá e com as Mitzvot. Então a gente vê que o Rabbi Akiva teve 24 mil alunos começaram a morrer um atrás do outro. Aquela era uma época em seguida do segundo Beit HaMikdash, segundo templo. E o segundo templo ficou em pé 420 anos.
E a partir do momento que as pessoas começaram a agir com ódio gratuito, aquela geração estava tão próxima de Hashem, de Deus, que um erro grave esse, como ódio gratuito, começou a causar a própria morte desses alunos. No final das contas, Rabbi Akiva terminou com 5 alunos. Os principais, que a gente toda hora lembra eles, é o Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu a Kabbalah, e o filho também do Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o Rabbi Elazar. O Rabbi Shimon Bar Yochai era uma pessoa que tudo para ele era estudar a Torá e fazer mitzvot, toda a vida dele. A boca dele não parava, assim a Guemará diz, a boca dele não parava jamais de falar a Torá. Jamais. Nunca, 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 nunca. Certo? E aí, eu quero contar um pouquinho para vocês do Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o dia da data de falecimento dele, daqui a 3 dias, Lag BaOmer, e é um dia que ele pediu para a gente comemorar e não ficar triste, e é um dia que a gente vai aprender aqui a, se Deus quiser, aprender um pouco do quem foi ele e como agir um pouco parecido no que é possível do Rabbi Shimon Bar Yochai. Para vocês terem uma ideia, o Rabbi Shimon Bar Yochai foi um rabino tão grande, que tem um rabino, se eu não me engano, Rav Huna, um rabino da Guemará, que falou: Hashem, o Rabbi Shimon Bar Yochai já faleceu, deixa eu visitar o mundo vindouro do Rabbi Shimon Bar Yochai. Hashem mandou uma voz, saiu uma voz dos céus e respondeu: nem todo mundo pode entrar no paraíso, entre aspas, no mundo vindouro do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou seja, até os rabinos praticamente da mesma época, um pouco depois, não podiam entrar nem avistar direito, de longe, o que seria o mundo vindouro do Rabbi Shimon Bar Yochai. A gente diz que parte da alma dele é de Moshe Rabbeinu, o maior tzadik do mundo, até maior que Mashiach, maior do que todo mundo. Nunca existiu alguém como Moshe e nunca vai existir alguém como Moshe. O Rabbi Shimon Bar Yochai fugiu do Império Romano e ele foi para uma caverna. Lá ele ficou inicialmente 12 anos. 12 anos. E quem estava com ele? O filho dele, Rabbi Elazar, e um convidado que qualquer um de nós gostaria muito de ter. Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu. Ele sentou na caverna com o Rabbi Shimon Bar Yochai e começou a ensinar todos os segredos da Torá que foram entregues para Moshe Rabbeinu, mas nunca foram escritos. Nunca foram escritos. E assim, ele durante 12 anos escreveu o Zohar HaKadosh, a Kabbalah fundamental, o livro dos segredos do universo, os segredos da criação do mundo, o segredo de cada mitzvah, o segredo de cada costume judaico, o porquê fazer desse jeito e não daquele, porquê que ficar triste e ficar com raiva pode acabar com a vida de uma pessoa. Todos os segredos do mundo estão nesse livro. Na Torá escrita toda, na Torá oral, mas estão bem elucidadas também na Kabbalah. Como ele comia o Rabbi Shimon Bar Yochai? Ele tinha fugido, ele estava numa caverna. Então Deus, Hashem fez 2 milagres. Um milagre que era uma árvore de alfarrobas, e daqui a gente aprende que o alfarrobas manteve 12 anos seguidos o Rabbi Shimon Bar Yochai, porque o negócio é bom. E a gente vê que de fato é um fruto extremamente rico, em quase tudo. E ele comeu alfarrobas. Água, Hashem fez passar como se fosse uma fontezinha de água pela caverna, e ele bebia dessa água, ele e o filho. A história conta que Rabbi Shimon Bar Yochai só tinha uma roupa. Então ele queria usar essa roupa para Shabbat. Então, como ele fazia durante a semana, ele se enterrava até o pescoço, estudava a Torá, e era revelado a ele a Kabbalah. E dessa forma ele aprendia, e no Shabbat ele saía e botava uma roupa, porque ele só tinha uma roupa. Finalizados os 12 anos, o Rabbi Shimon Bar Yochai sai da caverna, e ele vê uma pessoa trabalhando na terra, uma pessoa, se não me engano, arando a terra, se eu não me engano. Mas o principal, mais importante, você vê que estava trabalhando na terra. Quando ele vê isso, o Rabbi Shimon Bar Yochai não acredita. O que um judeu está fazendo que ele não está estudando Torá e fazendo mitzvot? Na hora do olho dele, saem chamas de fogo e incendeiam aquela pessoa que morre junto com a floresta que incendeia. O filho entendeu que isso não estava certo. Então ele olhou, só pensou que aquilo não era certo, e o fogo acabou e aquela pessoa ressuscitou. Daqui a gente aprende que os dois se tornaram muito grandes. Hashem falou para o Rabbi Shimon Bar Yochai: você não está pronto para sair para o meu mundo, porque a gente vai entender já já, volta para a caverna. Ele voltou a ficar mais 1 ano estudando e saiu e começou a entender o mundo melhor. Por que justo um sábio desse nível não estava entendendo o mundo? A resposta é que é ao contrário. A maior parte da humanidade não entende o propósito do mundo. Então, quando ele entendeu,
frente a frente. O que é o propósito do mundo? Para ele é um sofrimento inenarrável, insuportável ver alguém fora desse objetivo. Por outro lado, não é assim. A gente não pode fazer o que a gente chama até na lei brasileira de autotutela. A gente não pode pegar e fazer a justiça com as nossas próprias mãos, achando que a gente é Hashem. Então Hashem castigou ele, não castigou ele diretamente, falou para ele, volta para a caverna que você não está pronto para sair. E assim o Rabbi Shimon bar Yochai aprendeu e entendeu que o mundo foi criado à base de piedade e não à base de severidade. Inclusive está escrito na Kabbalah que quando Hashem criou o mundo, ele quis criar um mundo baseado na severidade. Acertou, ganhou. Errou, se deu mal. Só que o mundo não é conseguir desse jeito. E Deus quis ensinar para a gente que pelo amor que ele tem pela humanidade, ele mudou a expressão principal que ele jorra para o mundo, que é de Midat Adin, que é severidade, para Midat Rahamim, que é piedade. Por isso você vê pessoas que até os 50, 60 anos de idade não querem saber de Torah e Mitzvot, judeus, não querem saber de Torah e Mitzvot, fazem besteira. E aí, com 60 anos, ele quer se arrepender, fazer tchuvá, e Hashem aceita. Por que Hashem aceita? Porque Hashem tem paciência com aquela pessoa. Tem os dois lados da moeda, que fique bem claro. Existe o lado daquela pessoa não ter consciência da Torah e Mitzvot, quando ter, fazer tchuvá, kol hakavod. E existe o caso daquela pessoa que tenta enganar Hashem. Na verdade, eu estou só se enganando. Que é falar, não quero fazer tchuvá agora. Eu não quero estudar a Torá. Eu não estou pouco me importando para o propósito do mundo. Eu quero fazer besteira. Eu quero fazer tudo que é por aí, tudo que não pode. Como a Gemara diz, água roubada é mais doce. Até a água, quando você rouba, fica mais doce. Porque ela tem o desejo do mal, da coisa errada. Então, essa pessoa que engana Hashem, o arrependimento dele dificilmente vai ser aceito. Porque uma pessoa que brinca com Hashem, Hashem também brinca com ele de volta. E é igual um pai que tem que brigar muito forte com o filho. E a maior briga que o pai faz com o filho é que com grande dificuldade o arrependimento dele vai ser aceito. Se ele fizer de coração completo, sem querer enganar Hashem, mesmo passando por essa coisa errada, ele vai, a tchuvá dele vai ser aceita. Tá certo? Obrigado pelos comentários, todo mundo. Cíntia Sayag, um grande alô aí, direto de Manaus. Laércio Grings também, shalom, o Vrahá, Diomar Andrade, shalom, o Vrahá. Pessoal, então a gente começa a ver que o Rabbi Shimon bar Yochai foi um tzadik muito grande. Como é que foi a morte dele? Ele pediu para unir as pessoas na casa dele no dia 33 do Homer, e nesse dia ele pediu para trazer vários sábios, que ele ia revelar mais ainda de segredos da Torá. E aí ele começou a revelar. Sábios que estavam naquela época escrevem livros, que existia uma labareda de fogo imensa em volta da casa do Rabbi Shimon bar Yochai. Pessoal, não é metafórico, não é alusão. É tecnicamente falando, literalmente falando, fogo em volta da casa do Rabbi Shimon bar Yochai, de tanta Torá, de tanta santidade. E o Rabbi Shimon bar Yochai queria contar todo o segredo da Torá. Só que Hashem queria que tivesse um limite. E quando chegou o momento de parar de Hashem não querer mais que ele falasse, Hashem tirou a vida dele. E o Rabbi Shimon bar Yochai caiu para o lado direito com o rosto, que representa a piedade, o lado direito, e sorriu para representar a piedade. E antes dele morrer, ele disse: todo ano da data do meu falecimento, não chorem. Muito pelo contrário, façam um dia de festa, de comemoração, porque nesse dia eu terminei de libertar, de revelar grandes segredos da Torá. Façam festa. A festa que mais une judeus no mundo é a festa de Lag BaOmer, em mérito do escritor grande da Kabbalah, Rabbi Shimon bar Yochai, que junta até 500 mil pessoas ao mesmo tempo na montanha perto de Tzfat, da cidade do norte de Israel, chamada Meiron, que é a cidade da qual o Rabbi Shimon bar Yochai está enterrado. Pessoal, eu quero contar para vocês duas histórias que eu escutei hoje, fresquinhas, que eu escutei hoje de um grande rabino, que ele é o rabino que aconselha a Yeshivá, um rabino já idoso, um rabino com muita sabedoria, de uma das grandes famílias de rabinos de Jerusalém. Ele é um rabino conselheiro da nossa Yeshivá Sharidat, e hoje ele contou para a gente duas histórias e gostaria de repassar para vocês, para você aí poder se saciar com o que é viver como um tzadik. Como você aí do outro lado da telinha
pode literalmente, a partir de hoje, decidir consigo mesmo, eu quero ser um tzadik. Certo? Então, como a gente faz isso, galera? Primeira história que eu quero contar para vocês. Tá? Primeira história é a seguinte. A primeira história é uma história real que aconteceu na Yeshiva de Porat Yosef, que fica na cidade velha de Jerusalém. E essa história é de um judeu simples, normal, que não chamava muita atenção pela sua sabedoria comum. E que ele fazia o seguinte, ele pegava todo dia na Yeshiva, algumas vezes por dia, uma bandeja, botava café, chá e tudo mais, e ele assim dava para todas as pessoas que estavam estudando Torá, para elas não perderem tempo e não terem que levantar e ir até o refeitório. E assim ele ajudava as pessoas, fazia a bondade, Hesed. E entre uma levada de café e outra, o que ele fazia? Ele lia Zohar HaKadosh, Kabbalah. Ele pegava o livro do Zohar e lia todo dia um pouco, e uma vez por ano ele terminava todo o livro da Kabbalah, que são uns 23 livros. Um parênteses muito importante. Kabbalah hoje em dia virou negócio. Infelizmente, a maior parte dos livros de Kabbalah que a gente vê por aí jogados na internet são brincadeira com o nome de Hashem. É tudo hoje em dia chamam de Kabbalah. E é falsidade. Kabbalah é uma coisa seríssima. São poucas as pessoas que podem de verdade entender. E quando você estuda o Zohar, que é a parte mais básica, fundamental da Kabbalah, tem que tomar muito cuidado. Por isso, saibam vocês que somente pelo fato da gente ler o Zohar, abrir e ler, mesmo sem entender, cada palavra de Kabbalah que você lê vale uma mitzvah da Torá. Em Shabbat vale 1000 vezes mais. Em Israel vale 7 vezes mais. Ou seja, se você ler uma palavra de Kabbalah no Brasil em Shabbat, 1000 mitzvot por palavra. Todo judeu que senta e lê o Zohar é uma brahá muito grande, mas não tem que procurar agora ser cabalista. Ele lê, começa a ler, até a alma dele começar a vagarosamente começar a se iluminar. Tá certo? Agora, o que aconteceu? Essa pessoa, o que ele fez? Ele todo ano, uma vez por ano, ele terminava toda a Kabbalah. Todo o livro da Torá, ele terminava. E o que ele fazia? Um pouco antes de Lag BaOmer, que é a data que é do Rabbi Shimon Bar Yochai, justo por isso ele gostava de terminar antes, ele fazia uma refeição festiva na casa dele, fazia uma festa do término do livro, que ele terminava o livro todo, fazia uma seudá, uma refeição cheia de comida gostosa, peixe, carne, comida deliciosa, e no final ele pegava um envelope com uma quantia de dinheiro e dava de presente para todos os sábios que vinham para, em mérito, em honra do Rabbi Shimon Bar Yochai, de um grande tzadik, ele poder ajudar pessoas com dinheiro. Pessoal, até que chegou um certo ano e ele viu que ele não ia ter dinheiro para fazer a refeição festiva. Ele sim conseguiria terminar o livro da Kabbalah, o Zohar, mas ele não tinha dinheiro para fazer uma refeição festiva. Então ele começou a falar para a esposa, não vou conseguir fazer. Vou ter que cancelar. E a esposa dele já começou a querer falar para as pessoas que tem que cancelar. Não tem como fazer essa refeição festiva. Tá certo? Agora, o que acontece? A partir do momento que ele decidiu que não ia fazer mais essa refeição festiva, ele dormiu. Quando ele dormiu, naquela noite, veio ao sonho dele nada mais, nada menos do que o Rabbi Shimon Bar Yochai. Essa história é verídica e não aconteceu muitos anos atrás. Porque esse rabino que contou a história estava vivo quando essa história aconteceu. Então não deve ter mais de 50 anos essa história. E aí ele sonhou com o Rabbi Shimon Bar Yochai, pessoal, um judeu simples, que gosta da Torá. Sonhou com o rabino que escreveu a Kabbalah. Apareceu no sonho dele e falou, por que você não vai fazer a refeição festiva? Ele falou, porque não tenho dinheiro. Ele falou, esse é o problema? Então é o seguinte, quando você acordar, você vai ver que no bolso da sua camisa vai ter um bolo de dinheiro. Proibido contar o dinheiro. Você vai na feira e vai comprar tudo que você quiser para a refeição festiva. E vai tirando uma nota. E quantas notas você quiser tirar vão sair. Acabou. É uma fonte de dinheiro eterna. Quanto você quiser tirar dinheiro vai continuar saindo. Mas se você contar para alguém esse segredo,
esse milagre vai parar de acontecer. É um conceito na Torá de que quando o milagre acontece de forma humilde, como a gente falou na aula passada, do mal olhado, vai lá e assiste, quem não assistiu, ele tem mais sucesso. Quando você sai contando para todo mundo, faz uma festa, aquela coisa vai perdendo bênção, vai perdendo brahá, vai causando inveja, olho ruim. E ele acordou. Quando ele acordou, ele falou, será que é um sonho verdadeiro, um sonho falso? E ele pega a camisa dele e tem um bolo de dinheiro que ele não estava lá. Pessoal, história verídica. Ele levanta, vai para a feira, tira uma nota. Ele fala, uau, saiu uma nota. E paga o que ele quer. Tirou outra nota, pagou a carne, pagou o peixe, pagou toda a comida da refeição festiva. Na hora que ele chegou na refeição festiva, no final dela, ele começou a pegar algumas notas de dinheiro, botar no envelope e continuava saindo. Ele nem olhava muito. Tirava, saía. E ele deu o envelope para todo mundo. Quando acabou a refeição, a esposa chegou para o maridão e falou, da onde é esse dinheiro? O maridão foi e falou, não, arranjei de um lugar aí, consegui de um lugar. A mulher falou, da onde você conseguiu esse dinheiro? Me fala logo. Ele falou, não, estou falando sério para você, eu consegui de um dinheiro que alguém me mandou, alguém me deu, tá tudo certo, fica tranquila. Ele não queria contar. A esposa falou, vamos embora, da onde você conseguiu esse dinheiro? E, infelizmente o marido respondeu, contou a história, e aí ele foi tirar mais algumas notas e o bolo desapareceu. O bolo desapareceu e naquele momento não existia mais nota nenhuma. Tá certo? Então, pessoal, daqui a gente aprende algumas coisas. Todo judeu, ele não precisa ser rabino, ele não precisa usar terno. Todo judeu, ele tem... Você interrompeu, porque aqui interrompeu. Ele tem um nível espiritual alto somente pelo fato de querer fazer mitzvot, querer estudar a Torá, e na prática, com certeza, muito mais. Daqui a gente vê a grandeza do Rabbi Shimon Bar Yochai, que interferiu numa situação de um judeu que queria muito fazer uma mitzvah e não conseguiu. Pessoal, a segunda história que eu quero contar para vocês, que ela termina de uma forma irônica e engraçada, ela vem mostrar para a gente a emuná, a confiança que a gente tem que ter no que é certo. No que a Torá diz que é algo certeiro, a gente tem que ter confiança. Como, por exemplo, tzedakah, 10% do teu dinheiro para pobres. Certo? Você pega os 10% e dá para pessoas pobres, dá para instituição de caridade. A Torá fala que quem dá os 10% jamais vai faltar dinheiro a ele. É uma promessa da Torá. É praticamente, que a gente conhece, a única mitzvah que a gente pode testar Hashem. Essa é a última história que eu quero contar para vocês. Em seguida fazer uma conclusão para terminar mais esse shiur. Pessoal, é uma história bem interessante de um pobre que ele chegou, uma pessoa pobre, estava perto de casar. Ele chegou até a casa de uma pessoa muito rica e falou, olha, você pode me dar um dinheiro de caridade? Mas eu não queria que fosse um dinheiro normal. Eu queria que fosse uma quantidade boa, maior que o normal, que eu vou casar. Veio o cara rico e falou, quem é você? Quem você acha que você é para chegar aqui e achar que eu vou te dar quanto dinheiro você está pedindo? O judeu pobre responde, a gente é família. A gente é próximo, a gente é da mesma família. O cara rico falou, você está maluco? A gente não é nada da mesma família, de onde você tirou essa besteira? Eu falei, o nosso avô lá atrás é Avraham Avinu, o primeiro patriarca do mundo. O meu avô Avraham Avinu, o seu vovô Avraham Avinu, a gente é primo. O rico não gostou muito dessa historinha e falou, isso é besteira, isso aí lá atrás. Avraham Avinu foi avô de todo mundo lá atrás, não vem com essa história. E não ajudou ele. Até que passa um tempo e esse pobre encontra o rico estudando em Rosh Hashanah, rezando. E quando ele vê essa pessoa rica rezando em Rosh Hashanah, ele reza no Sidur, Deus de Avraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov. Veio o pobre, no meio da reza, tocou no ombro dele e falou, peraí, você não falou que era o Avraham Avinu era muito longe? Por que você está lembrando aí o nome de Avraham Avinu para pedir coisa para Deus em Rosh Hashanah, para você ter um bom ser inscrito no livro da vida? Que história é essa aí? E aí, o rico chegou e falou, não, calma aí, é porque é diferente, a gente está em Rosh Hashanah, mas pelo amor de Deus, não fica
Não fica falando coisas ruins de mim que vão me trazer decretos amargos. O pobre veio e respondeu, então decide. A gente é da mesma família ou não é da mesma família? Ou seja, o rico ficou numa sinuca e com certeza ajudou. Ou seja, se a gente não é da mesma família, então realmente Avraham Avinu é uma coisa muito longínqua, você não tinha nem que estar rezando para Hashem, lembrando Avraham Avinu. Por outro lado, se a gente é da mesma família, então Avraham Avinu sim é nosso avô. Daqui a gente vê a união que tem que existir no nosso povo, o povo judeu. Quando você tem dinheiro para emprestar, e uma pessoa te pede emprestado, é obrigação da Torá você emprestar. A exceção da regra é quando você sabe que aquela pessoa, infelizmente, tem fama de que não devolve o dinheiro, tem algum problema psicológico, mental, aquela pessoa que não dá para confiar. Então você pode não emprestar. Mas inicialmente a obrigação nossa é emprestar. Emprestar para a pessoa. A gente aprende dessas duas histórias o que é ter emuná. Se eu tenho confiança que aquele judeu e eu somos netos de Avraham Avinu, eu vou com muito mais tranquilidade falar com aquela pessoa. Na hora de abençoar, eu abençoo com muito mais amor e carinho. Eu abraço a pessoa, eu me alegro com ela. E na hora também de pedir ajuda, eu peço também igualmente. Pessoal, gostaria de pedir aqui para vocês, nesse término do Tiur, para você compartilhar essa aula. Obviamente que você curtir é uma demonstração muito grande de carinho para mim, eu agradeço a cada um. Mas o compartilhamento de vocês designa aí a aula que vai ser passada para todas as pessoas da sua lista. Pega o dedo e compartilha para dessa forma você ser sócio da nossa mitzvah, do nosso Shur Torah, para você ser sócio dessa nossa 1 hora que a gente já está completando aí em 1 minuto, 2 minutos de estudo de Torá. Aproveita e marca nomes de pessoas no vídeo, de quem você acha que da comunidade judaica, pessoas que vão gostar, precisam estudar Torá, precisam ver alguma coisa. Pega o seu dedo e compartilha. Fala com as pessoas que você sabe que vão gostar do shiur, mesmo sem marcar o nome. Liga para ela e fala, tem um shiur de Torá muito legal, comece a acompanhar. A ideia aqui não é divulgar o Eliel Haski, é divulgar a Torá. Até porque toda pessoa que usa a Torá para buscar um renome, ele perde o seu nome. A pessoa que busca a Torá para procurar kavod e honrarias, ele não consegue nem Torá e nem honrarias. Esse mundo é para a gente nós sermos enviados de Hashem e propagar o nome de Hashem. Estudar Torá, fazer mitzvot. Então manda bala, você que está assistindo, compartilha essa aula, compartilha com todo mundo, marca nome de pessoas, avisa as pessoas que você tem amor e carinho por elas e sabe que pode querer estudar Torá. Curtir um grande carinho para mim. Façam perguntas. Como hoje eu não consegui acompanhar muitos comentários, porque hoje no meu computador está travando toda hora, eu, Blineder, sem promessa, vou procurar depois da aula responder aqui embaixo o que eu consegui, de acordo com as perguntas. Então quem quiser aí deixar pergunta, fica à vontade, tá certo? Quem quiser deixar um comentário em cima da aula, algum toque, algum comentário, alguma pergunta, pode mandar brasa, que eu vou assim que acabar a aula, olhar com bastante carinho tudo que foi escrito, e dessa forma responder aí tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, tá certo? Pessoal, que a gente possa ter um Shabbat maravilhoso aí, nessa sexta-feira que está vindo, e que a gente possa no sábado à noite, domingo de dia, acender uma vela em mérito, em honra do Rabi Shimon Bar Yochai, que escreveu a Kabbalah, pedir muita coisa para Hashem, não pedir para Rabino, não pode pedir para Rabino, pedir para Hashem em mérito do Tzadik, em mérito do Rabino. Estudar sobre Rabi Shimon Bar Yochai, e que em mérito desse grande tzadik, a gente possa ter uma redenção com a vinda de Mashiach, sem guerras, sem a famosa Gog Magog, a Terceira Guerra Mundial, sem nenhuma coisa ruim. E quem estuda Zohar, quem lê Zohar, nem que seja um pouco por dia, ele entra na promessa do Rabi Shimon Bar Yochai, que é quem estuda Zohar, ele não vai sofrer nenhuma coisa ruim que vai vir antes da chegada de Mashiach, não vai sofrer com guerra, não vai sofrer com nada de ruim. Que a gente possa estar dentro desse grupo, que a gente possa estudar muita Torá, que a gente possa fazer muitas mitzvot. Um grande abraço aí para todo mundo, um beijo aí a toda a galera, a todos os alunos da Yeshiva também que estão assistindo, tá certo? Uma continuação de uma semana maravilhosa. Coloca o dedo no compartilhar e até, se Deus quiser, domingo, 4 horas da tarde no Brasil, 10 horas da noite, a gente vai fazer um estudo especial, vamos falar de assuntos bem profundos.
Vamos falar um pouco sobre a vinda de Mashiach. Vamos falar sobre os sinais da vinda de Mashiach. Vamos falar um pouquinho sobre a terceira e última guerra, que a Kabbalah e a Torá fala que é a última profecia antes de Mashiach. Vamos falar coisas interessantíssimas, se Deus quiser, no domingo que vem. Tá certo, pessoal? Tudo de bom, um grande abraço e até a próxima.